li sobre um escritor que ele falava o seguinte: na vida, nós recebemos 2 presentes, um cavalo e uma mensagem. Todos nós. Eu quero começar hoje o que eu vou falar, só pontuar a importância de você estar num culto como esse. Quando esse escritor fala sobre um cavalo e uma mensagem, ele diz o seguinte: o cavalo é o nosso corpo. E a mensagem é aquilo que carregamos. Na maioria das vezes a gente pensa que a mensagem é aquilo que nós falamos, mas aquilo que carregamos. Ninguém transforma o ambiente por aquilo que fala, mas todos nós transformamos o ambiente pela nossa essência. Lembra de Jesus? Ele chega numa festa de casamento e transforma todo o ambiente. Por quê? Porque a essência dele, na verdade, João capítulo 15 vai falar que ele era videira. Então a mensagem nós carregamos. Só precisamos pontuar isso, por quê? Porque como somos seres tricotômicos, espírito, alma e corpo, tem muita gente que cuida do corpo, e isso é muito bom, cuida da alma, isso é muito bom, mas tem uma dúvida muito grande, porque não alimenta o espírito. Então você tem que alimentar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, não é dar comida, e sim alimento. Porque senão você não vai conseguir levar essa mensagem até o final, porque no meio do caminho o cavalo vai perecer, o corpo. Sabemos muito bem, pelos nutricionistas, de tanta informação que temos, de profissionais da área, como o corpo deve ser alimentado. Não com comida, mas com alimento, com exercício, enfim, com uma boa noite de sono. Temos uma informação muito rasa sobre como alimentar a alma. E uma delas, que serve de alimento para a alma, é o conhecimento. O conhecimento alimenta a alma. O altruísmo alimenta a alma. Quando você dá ou ajuda, você está alimentando a alma. Agora, como alimentar o espírito? E há uma confusão aqui, porque tem muita gente que alimenta muito a alma, muito o corpo, mas deixa o espírito subnutrido. Tem muita gente que alimenta o espírito sem saber, mas deixa a alma subnutrida, que é onde entra a depressão. Depois de um culto pentecostal, o maior profeta da Bíblia vai se esconder numa caverna porque entra em depressão. O corpo estava bem, talvez cansado, porque depois, no capítulo 19 ou 20, não me lembro, acho que o 20, ele vai dormir e o anjo chega e toca nele. Capítulo 20, 1 Reis. Ou seja, alimentou o espírito, alimentou o corpo, mas não alimentou a alma. Como alimentar, então, os 3? Corpo, alma e espírito. A Bíblia vai dizer, então, em Efésios, um versículo que diz o seguinte: não vos embriagueis com o vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O grande detalhe que nós temos ali, um versículo separado do outro. Então, como as cartas foram escritas, não foram escritas com capítulos nem versículos, nós colocamos uma pausa. Mas se você olhar bem, no final desse versículo tem um ponto e vírgula, dizendo que vai continuar. Aí ele vai dizer: como se encher do Espírito? Na nossa mente, se encher é inalar, inspirar. Só que para se encher do Espírito, você tem que se esvaziar. Aí ele vai dizer no versículo seguinte: falando com os irmãos, salmodiando, cantando cânticos espirituais e louvando. Sabe o que é o contexto disso? É a igreja. Todas as vezes que você entra em um contexto de falar, salmodiar, cantar, você está não se esvaziando, mas você está se enchendo espiritualmente. É por isso que ele vai falar sobre salmodiar. Aí você pega o Salmo 46, que diz o seguinte: Deus é o quê? É o meu refúgio? Só para você poder, só é uma colazinha. É aquele versículo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ok? Só para ficar bonito na filmagem. Deus é o quê? É o nosso. Diga comigo: Deus é o nosso.
Diga de novo, Deus é o nosso. Deus não é o meu. Não, ficou ruim. Deus não é meu. E Deus também não é seu. Mas Deus é nosso. Então, quando ele fala em salmodiar, cantar hinos espirituais, olha o que a gente já fez hoje. Você já veio, está no contexto profético, porque aqui é o mastermind de Deus, a mente mestra de Deus, ou seja, nós não temos a mente de Cristo, mas nós somos a mente de Cristo. Então, quando você está aqui em um contexto de igreja, salmodiando, cantando, proferindo palavras de bênçãos, isso você está dizendo para o teu espírito que você está no lugar onde ele está sendo alimentado. Então, se você foi à academia essa semana, se você se alimentou bem, se você dormiu bem, se você teve um momento de conhecimento, buscou a palavra, ajudou alguém, ou uma velhinha no trânsito, ou abençoou alguém com uma cesta básica, seja lá o que for, e está na igreja agora salmodiando, cantando, você está equilibradinho, espírito, alma e corpo. O apóstolo Paulo fala, serve ao Senhor. Então você está equilibrado para poder receber a bênção de Deus. Por quê? Porque Deus não vai dar a bênção dele a quem está desequilibrado. Por isso que você não vê pessoas, por que Deus não liberou ainda? Porque está desequilibrado. Emocionalmente está ruim, fisicamente está com músculo, mas espiritualmente está para baixo. Tem muita gente que está bom espiritualmente, mas emocionalmente, qualquer coisa, ele vive, ou seja, ele se alimenta, ele espera a expectativa de outrem, ele vai estar sempre frustrado. Aliás, se você esperar criar expectativa em Deus, ele vai ser um dos que vai te decepcionar. Foi o que aconteceu com os discípulos. Então, está aqui hoje, em um culto, pastor, eu não posso estar. Receba a bênção de Deus. Talvez você não possa estar, porque você está longe hoje, ou está com alguém, ou está na sala da sua casa. Se você estiver sozinho, você está hoje sendo assistido pelo Espírito Santo, mas se você estiver enfermo, seja curado, para que você possa congregar, porque congregar, na verdade, vai trazer um alimento espiritual para a sua vida. Amém? Irmãos, eu não consigo servir a Deus sozinho. Eu não consigo. Da mesma forma que eu faço academia, eu não consigo fazer academia sozinho. O meu personal sabe o que ele faz comigo? Jair, você consegue. Esses dias, eu não sei o que deu na cabeça dele, colocou 180 quilos de perna, como é que é? Eu ia falar supino, imagina, irmão, é o Hulk. Aí eu falei, mas eu não consigo. Ele falou, consegue, nem que você faça 4 só, consegue. Não é o que eu fiz? Se fosse eu, estaria nos 50 quilos, lá de perna lá. Aí o irmão que está do seu lado fala assim, rapaz, você está aqui hoje? Estou ruimzão, não era para estar aqui, mas Deus é o teu refúgio, Deus é o nosso refúgio, Deus vai na sua frente, Deus vai abrindo portas, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Você não era para estar aqui, mas eu estou glorificando. Aí você fala, rapaz, que coisa maravilhosa, eu estava quebrado, arrebentado, tem o hino da Cassiane, você chegou aqui triste, vai sair aqui cantando, louvando, exaltando. Receba essa palavra. Por quê? Porque a tua semana vai precisar que você esteja equilibrado, espírito, alma e corpo, porque tem coisas grandes de Deus vindo para a sua vida. Você recebe essa palavra? Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aí sim. Pegou uma garrafinha marombada. Eu quero falar hoje sobre a projeção do milagre. E eu quero hoje conversar com você um pouco sobre alguns acontecimentos que, na verdade, elas impactam a nossa vida, independente de você ser evangélico, espiritual, rico ou pobre, independente do seu credo, ou independente do seu conhecimento, do seu nível, todos nós vamos enfrentar dificuldades, aflições, todos nós. Até aí nós já sabemos, até aí, nós já até, de certa forma, passa a ser algo normal, mesmo não querendo aceitar. A fé, então, ela precisa de um crescimento e ela precisa se materializar. Ela vai se materializar, na verdade, através de uma virtude, daquilo que Deus colocou dentro de você, daquilo que nós fazemos, acreditamos, então aquilo se materializa. Deus vai se manifestar na sua vida para que outras pessoas vejam em você essa fé se materializando. Dentro desse
contexto de ser alguém fiel a Deus, precisamos entender que palavras significam a vida, ou palavras dão significados à vida. Às vezes não sabemos a colocação de cada palavra, ou às vezes por falta de conhecimento, por ignorância. Não colocamos bem as palavras, e através das palavras a fé é formada. Através das palavras, o nosso emocional, às vezes é sequestrado. Através das palavras, nós agredimos ou nos alegramos. Palavras têm força. Aliás, a fé vem por palavras. Desânimo também vem por palavras. Então, quanto mais conhecimento temos, mais o repertório aumenta e mais a nossa fé é aumentada. Uma das bases da fé, que se você olhar no Antigo Testamento, você vai ver fé somente uma vez no Antigo Testamento. Nem com Abraão tem a palavra fé, mas vai ter a palavra obediência, disposição. Vai ter, com a fé, vai ter a palavra intrepidez, coragem. Essas palavras, elas vão formando em nós uma base. Quanto mais eu conheço, mais aumenta o meu repertório. Presta atenção, quanto mais o meu repertório aumenta com palavras, mais conhecimento eu tenho. E quanto mais conhecimento eu tenho de Deus, mais a minha fé aumenta. Então há uma progressão. Por isso precisamos ter critério de como usar as palavras. Tanto que, se você olhar bem, pessoas que têm conhecimento, elas são estratégicas em olhar, em usar palavras na hora certa, de forma certa, e até a entonação das palavras certas. O mau uso, então, das palavras podem confundir a nossa fé. Há alguns anos, 2 anos e pouco, mais ou menos, eu e a Cassiane fomos acometidos pelo vírus do Covid. Tem quase 3 anos isso? 2 anos e pouco, 2 anos e pouco, quase 3 anos, né? Final de 2020. Eu me lembro que nós saímos, fomos para casa e Cassiane começou a tossir muito forte de madrugada. E eu entrei logo em desespero, porque para mim estava sendo uma anomalia. E eu me lembro que alguém me orientou a comprar uma bombinha na farmácia. Era 3 horas da manhã, 2 e pouca, saí para comprar a bombinha. Cassiane tossindo, uma tosse seca. E eu sem tossir nada, mas preocupado com ela. Aquilo se intensificou e eu liguei para alguns amigos e alguns médicos, um deles, o Dr. Linilton, que é um homem que tem a fé muito apurada. E eu me lembro que eu liguei para 3 médicos. Dr. João, e cada um foi colocando as palavras de uma forma muito interessante, porque nessa situação, quem estava ruim não era a Cassiane, era eu. Só que eu estava preocupado com ela. De manhã cedo, Cassiane não melhorou e nós pedimos rapidamente para poder... Eu pedi rapidamente a alguém para poder ir até o lugar, até um hospital, e
E aquilo me preocupou muito, e um dos médicos falou o seguinte: olha, Jairo, eu vou te indicar o hospital, que eu sou responsável pela área. E nós fomos até o hospital, era mais ou menos umas 9h pouco da manhã. Chegando lá, fomos logo atendidos. Ele ficou preocupado com a tosse da Cassiane, colocou ela para poder fazer o exame, e falou assim: olha, se demorasse um pouco mais, talvez quem iria ficar internado hoje, e talvez possivelmente entubado, seria você, Jairo. Porque o Covid, ele é silencioso. E ele já estava tomando o seu pulmão, uma porcentagem preocupante. E ele falou o seguinte: você vai tomar esses remédios, se você não melhorar, você vai voltar, e voltando, possivelmente, eu vou precisar te entubar. Eu fui para casa preocupado, e Cassiane, começamos então a tomar os remédios. Eu sou muito criterioso com isso, eu tomo no horário. E vai aqui uma dica: não adianta você ir ao médico e o médico passar para você tomar alguns remédios, e se você não toma no horário, esquece. Se você não toma, pior ainda. Então eu sou chato, criterioso, é para tomar 11h15, 11h17, eu estou tomando remédio. Eu aprendi a ser criterioso, cuidar desse cavalo para poder levar a mensagem de Deus. Porque Deus valoriza o corpo. Duas coisas pertencem a Deus: o espírito e o corpo. Porque Jesus morreu para termos um corpo transformado. Passou ali aquele período. Eu me lembro que eu fiz uma ligação, não sei se o doutor Lenilton vai se lembrar disso. Eu liguei para ele e falei: doutor, eu não sei, a Cassiane está tossindo muito e tal, vai acontecer isso, e eu estou preocupado. Aí ele falou assim: oh, querido, ele é muito amoroso nas palavras, o poder das palavras. Vai ficar tudo bem. Mas ela está comprometida, eu também. Aí a gente já muda, irmãos, porque de doutor, como a gente conhece, a gente sabe que é pastor, fala: me dá uma palavra. Ele falou assim: olha, vai ficar tudo bem. Acredite. Vai ficar tudo bem. Eu tomei posse daquela palavra. A minha preocupação foi embora, por quê? Porque alguém falou para mim: vai ficar tudo bem. Quem falou isso comigo foi um médico. Que tem conhecimento de causa, que sabe sobre diagnóstico, que sabe sobre enfermidade, que tem várias especializações. Agora eu vou te falar, dentro dessa premissa, aconteceu comigo. Eu fui dormir em paz com uma palavra de alguém que falou: vai ficar tudo bem. Hoje, a mensagem para você é: vai ficar tudo bem. Alguém aqui essa noite acredita que o que você está passando é uma fase, é mentira do teu inimigo, que a tua família, que a tua casa, que a tua saúde, que os teus negócios, que a tua mente serão, mesmo sendo bombardeados por um vírus, seja o que for, hoje a palavra está te dizendo: vai ficar tudo bem. Se é para aplaudir, aplauda glorificando a Deus. Pois é, queridos. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, vamos ler a partir do verso 46. A Bíblia, ela não perde nenhuma vírgula, mesmo tendo várias versões. A Bíblia não tem conversa fiada, não tem palavra jogada fora. Ela vai dizer o seguinte: que, verso 46. Pela segunda vez, Jesus vai à cidade onde ele faz o primeiro milagre.
Caná da Galileia. Ele fala: onde a água fizer vinho, ou se transformou em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo seu filho estava enfermo. Jesus vai falar sobre o primeiro milagre, sobre a mesma cidade, sobre a enfermidade, e depois, no final, você vai ver o porquê que existe esse link e o porquê que ele é específico em dizer isso. Palavras precisam ser colocadas da forma certa para que a sua fé seja exercitada. Se puder colocar o título da mensagem, pode colocar. Há algumas coisas que precisamos então aprender sobre a maturidade da fé. Porque talvez você esteja em uma situação que você já tentou de tudo. Veja bem, eu tenho amigos muito ricos, bem abençoados. Mas na época da pandemia não tinha vaga nos leitos, nem para quem tinha milhões no banco. Você lembra disso? Esse cara aqui era o oficial do rei. Esse cara não professava a mesma fé. Ele vai então ao encontro de Jesus para nos mostrar pelo menos algumas coisas que precisamos aprender hoje nesse contexto de culto de igreja. E deixa eu desmistificar, falar de novo para você. Você não está vindo à igreja. A igreja veio ao culto. Então, já que você veio ao culto, o Senhor que está sendo cultuado está nesse lugar e vai te dar uma palavra enquanto você estiver aqui. Foi o que Jesus fez com esse oficial. Enquanto você está aqui adorando, falando, cantando, salmodiando, adorando a Ele na entrega, Deus já está fazendo o que tem que ser feito. É uma palavra só. Uma palavra muda todo o sentido de uma frase. Vai ter uma palavra dentro desse texto, que nós vamos ler agora, que talvez por conhecimento esse oficial usa. Vamos ler. Verso 47. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro dos seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus novamente fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Vamos aprender algumas lições desse texto aqui. Porque, inicialmente, todos nós temos aflições, independente se eu sirvo ao rei, se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho. Um homem nobre, então, chega até Jesus, com uma grande ansiedade, porque o filho estava doente, desespero, igual eu estava com a Cassiane. E se tem uma coisa que nós fazemos, irmãos, mais do que para nós mesmos, para quem é pai sabe disso, é socorrer um filho. A ponto de você ser intrépido, a ponto de você enfrentar várias e grandes dificuldades. E não só um filho, quem você ama.
Com certeza, esse homem usou tudo que ele tinha para poder tentar sanar uma necessidade familiar. Depois de tudo isso, vai ao encontro de Jesus. A Bíblia então vai dizer que a enfermidade aumentou e o filho daquele homem rico chegou à beira da morte. E mesmo sendo alguém bem-sucedido, esse homem entra em desespero. Ninguém está livre de enfermidades. Ninguém, ricos ou pobres, eles experimentam as mesmas preocupações. E talvez um pouco pior, porque sendo oficial do rei, tinha talvez algumas regalias e algumas oportunidades maiores, porque servia ao rei. Só que tem uma hora que não é o rei que resolve, não é o advogado que resolve, não é o dinheiro que resolve, não é o oficial que resolve, não é o médico que resolve. Tem uma hora que é só Jesus que resolve. Aleluia. E nós não sabemos, principalmente com a quantidade de fake news que tem hoje, quantos corações aflitos, vestidos com roupas chiques, quantas almas feridas, vestidas em cima de um corpo, que só Jesus sabe como você tem o buscado, como você tem chorado. Talvez, pela oportunidade, buscamos paliativos, e eu sei, irmãos, o que é isso, para tentar alcançar talvez um refúgio. A gente tenta tirar o foco da situação, mas ela vai voltar. A gente tenta dormir para tentar esquecer, mas aí o sono é interrompido. A gente tenta viajar para poder tentar deixar o problema na cidade que a gente mora, mas a gente vai. Mas a alma está atribulada em pleno Nova York, ou seja lá o que for. Não importa se é oficial do rei, o que importa é que todos nós, e o texto está bem claro, necessitamos daquele que pode dizer: vai dar tudo certo. Oh, aleluia. Você pode repetir comigo: vai dar tudo certo. Algumas fugas, elas nos distraem, e nós fazemos isso por uma autossabotagem, e na verdade, quanto mais alto você estiver, mais agitada será a sua vida. Pare para pensar, irmãos, a felicidade de Davi, eu não tenho como mensurar porque eu não estava lá, mas se você olhar o texto e tentar minuciosamente olhar sobre a história de Davi, talvez ele tivesse mais alegria no campo, com menos, do que no palácio, com mais. Não se iluda, quanto mais alto você estiver de bens, de posses, quanto mais alto em posição, mais agitado a sua vida vai ser. Compare isso a uma árvore. Lá em cima sacode mais. Então aqui embaixo tem que ter uma estrutura melhor. Onde estão firmados os teus pés? Porque longe de mim falar para que você não cresça. Cresça. Aliás, saia da ignorância, porque o teu maior inimigo não é o diabo, nem o pecado. Eles já foram vencidos na cruz. O teu maior inimigo é a ignorância, é a escuridão.
Então, quanto mais conhecimento você busca, mais crescimento você tem. Busque ser mais rico, abençoador, porque quanto mais rico você for, mais oportunidade você vai ter de compartilhar o pão. Mas entenda, quanto mais alto você subir, mais estrutura você precisa ter sobre não um lugar, uma rocha, que é Cristo. Suba, vá a lugares altos, conquiste, vai inventar. João teimoso, vai lá embaixo, daqui a pouco vem você de novo. Satanás falou assim: agora eu acabei com ele, derrotei, matei, tirei tudo. Daqui a pouco vem você mais forte. Por quê? Porque os teus pés estão firmados em uma rocha, e eles precisam estar. Eu desconfio que para o lugar que Deus está te levando, Deus está fazendo com que você tenha consciência disso. Aplauda mais forte ao nome do Senhor. Já que para aplaudir, aplauda glorificando a Deus. Aqui, irmãos, deixa eu ser sucinto com você. Aprendemos pelo menos algumas coisas. Vamos lá. Uma delas que está no texto. Aprendemos que as aflições podem trazer benefício para a alma. As aflições são permitidas por Deus para trazer benefício para a alma. Olha que interessante isso. A ansiedade pela doença do filho conduziu aquele homem a Cristo. Eu não vou te garantir 100%, porque garantir 100% é uma certeza. Mas eu vou te falar pelo menos acima de 90%. Nós só estamos aqui hoje porque tem alguma coisa que precisamos, que só Jesus pode fazer. O que faria um oficial do rei largar tudo, sair da sua posição e ir até Jesus? Ele estava correndo risco. O que faria você bem, a vida 100%, tudo acontecendo, está tudo bem? Tá, mas tem um pouquinho de ansiedade, e se acontecer? Então é melhor me precaver, então eu vou na igreja, eu preciso estar ali. Então é isso que na verdade, essas aflições da alma, porque está com dinheiro em conta, está com uma casa boa, está bem o escritório, está bem a empresa, está tudo bem, minha vida espiritual, minha família está boa, mas está tudo bem? Não, aí vem a ansiedade da alma. E se acontecer? E se eu tenho uma perda na família? E se tem uma perda financeira? Meu Deus, eu não consigo imaginar eu lidando com essa situação. Então é melhor eu ficar pertinho de Jesus, está vendo? A aflição te levou para perto dele. Tem coisas então que Deus permite porque Ele tem vontade de te ver periodicamente. Aleluia. Talvez porque Ele goste do relacionamento com você. Então, antes disso, não busque a Deus pela necessidade, mas busque a Deus pelo relacionamento. A ansiedade, então, levou pela doença do filho, conduziu aquele homem a Cristo em busca de ajuda, então, pela necessidade dele. Uma vez que ele foi levado à presença de Cristo, pôde aprender uma lição. Qual lição? Era para o filho ser curado. Mas Jesus sempre faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Curou o filho, mas toda a casa foi salva. Ô irmão, deixa eu melhorar isso daqui. Olha, talvez você esteja buscando algo para alguém específico, e Deus está dizendo o seguinte: hoje a palavra vai ser lançada. E não só a pessoa que você está pedindo, não vai ser só para você, a cura não vai ser só para você, ou só para alguém que você está orando, mas vai ser sim por toda uma casa. Então Deus, quando chega, uma coisa é muito pouca para poder acontecer, todas as coisas podem e devem acontecer. Aleluia, Deus está sarando, curando, restaurando, salvando casas aqui hoje. Aleluia, eu creio que a bênção já chegou, não vai chegar, já chegou. Enquanto você está aqui na presença de Cristo, Ele já enviou a sua palavra, trouxe cura, salvação, libertação, e a tua casa está sendo guardada em Deus. Você crê nisso? Se crê, dê um aplauso glorificando o nome dEle. Tudo isso por causa de uma enfermidade. Tem um lado bom da enfermidade? Tem. No dia que a Cassiane estava com Covid, eu fiquei mais crente, pelo meu amor a ela.
Eu falei, Senhor, eu não posso perder essa baixinha, não posso, Senhor. Meu salário mínimo. Eu me lembro que ela, com dificuldade de respirar, eu colocava a mão sobre ela. Colocava a mão na garganta, sabe? O doutor Lenilton orava e falou, Senhor, traz cura, traz cura. Traz cura, traz cura, tu és o Deus de cura. E eu fui para o meu closet, eu comecei a lembrar daquilo que Deus já tinha feito. Eu estou falando para você essa noite, o Deus que fez uma vez, fará novamente. Aquilo mexeu comigo, eu falei, Senhor, eu não posso. Aí eu estou tentando conjecturar, trazer a história para a minha vida. Eu estou tentando ver o que levou aquele homem a deixar o palácio. Irmãos, calma aí, vamos lá. O que servia ao rei? Sabe que rei era esse? Herodes, filho de Herodes o Grande, o cara que arrebentava com todo mundo, inimigo de Jesus. Mas ele, por amor ao filho, ele não respeitou o protocolo, nem consequências, não viu possibilidades de dificuldade. Sabe o que ele fez? Deixou a posição e foi até alguém que podia resolver. Eu estou tirando por mim. As nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas enfermidades nos aproximam mais de Deus. Eu não sei qual a dor que está hoje no seu coração, porque o sofrimento, ele não pode ser mensurado. Ele é muito subjetivo. Não estou falando de dor, estou falando de sofrimento. Talvez por uma perda, por uma situação, eu não sei. Mas eu quero só que você entenda que Jesus fala o seguinte para ele: vai, o teu filho vive. Salmos diz que enviou a sua palavra e os curou. Esse mesmo Jesus está dizendo para você: vai dar tudo certo. Sabe o que esse homem fez? Está na sua Bíblia. Ele creu na palavra que Jesus disse. E não ficou voltando. E se não acontecer? E se não sei o quê? Ah, mas e se não der certo? E se ele voltar a ficar doente? Sabe o que ele fez? Acreditou na palavra. E foi. Porque palavra de Deus e realidade são a mesma coisa. Aleluia. Se ele falou que a sua casa vai tudo bem, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Irmão, eu não sei você, eu gosto de assistir filme, mas eu não gosto que dê spoiler em filme. Eu não gosto. Mas deixa eu falar sobre a tua vida. Eu sei que vai dar tudo certo, porque na verdade o final de vitória não é para o pastor, não é para o cantor, não é para o pregador, não é para o doutor. O final de vitória é para aquele que vencer. Então eu sei sobre a sua vida, vencedor. Eu sei que no final você será um vitorioso, porque a Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor Jesus alcançarão vitória. Aliás, você não é vencedor, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O teu final já está escrito. Creia, acredite e vá em paz, porque a salvação chegou para a sua vida e para a sua casa hoje. Se o filho desse homem não tivesse adoecido, talvez aquele homem continuasse a viver nos seus pecados. Uma necessidade fez com que ele procurasse Jesus. Diga comigo, a aflição é um instrumento usado por Deus. Não, diga de novo, eu não vou falar para você falar para ninguém, não, é só para você. Mas fala com a sua boca, diga comigo, a aflição é um instrumento
usado por Deus. Por esse instrumento, Deus, na verdade, nos ensina coisas que não poderiam ser ensinadas de nenhuma outra forma. Pelo que nós estamos passando hoje, talvez um dia, vamos dizer o que o salmista disse: foi-me bom ter eu passado por essa aflição. Não entendemos na hora, mas o Senhor está forjando algo. Então precisamos ter cuidado e não murmurar quando passamos por tempos de aflição. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia. Interessante que a Bíblia vai ser muito pontual em dizer onde da água fizera vinho. Esse daqui, irmãos, aqui está registrado o segundo milagre de Jesus. No primeiro, ele chega em uma festa, nessa mesma cidade, e ele vai falar, se dirigir à mãe dele como mulher. E depois vai falar com a mãe. Nesse texto, mesma cidade, segundo milagre, Jesus vai tratar com um homem. Está no texto. Depois muda de figura, vai tratar com um pai. Uma mãe no primeiro milagre, um pai no segundo milagre. No primeiro milagre, ele vai chegar para não deixar a alegria de uma família ir embora em uma festa de casamento. Na mesma cidade, no segundo milagre, ele chega para um pai e não só traz a cura para o filho, mas não deixa uma família se perder. Nos dois milagres, Jesus é pontual para dizer para você hoje: o que você busca para você vai ter sua família. Porque aonde ele chega, a alegria não vai embora, mas a enfermidade precisa ir para dar lugar a algo maior, que é a presença dele. Você pode aplaudir ao nome dele? É a presença dele. Eu termino essa mensagem dizendo para você o seguinte: como fazer então para se manter em lugares altos? Ou pela minha ambição, não ganância, pelo meu desejo de crescimento, que você precisa crescer. E na verdade o crescimento é para poder beneficiar a outros. Eu vou te falar o que naquela noite, a palavra de um médico ou de alguns médicos, na verdade, as palavras fizeram uma diferença muito grande na minha mente. Por quê? Porque a minha mente já estava saturada pela palavra de Deus. Só precisava de alguém para poder me lembrar que existe alguém que ainda cura, que ainda restaura, que ainda salva. Eu estou aqui hoje te lembrando, fazendo você se lembrar de que o mesmo Deus que uma vez fez por você, fará novamente. Só que dessa vez não vai ser só por uma pessoa, vai ser por toda a sua casa. Oh, Espírito Santo. Eu termino dizendo para você, lembra daquela palavra que eu falei que estava no meio do texto? Pois é,
Essa palavra a mulher cirofenícia falou. Essa palavra Jesus falou. Essa palavra é uma palavra código, é uma palavra-chave. Que esse homem, mesmo sendo oficial do rei, eu não sei, por conhecimento, ele diz. Uma palavra que Jesus vai dizer lá em João, deixa eu tentar achá-la. João 17, alguma coisa. Me permita procurar aqui para poder te falar essa palavra. João 17, 9, vai dizer o seguinte: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Esse homem vai e diz o seguinte: e ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe. Sabe o que é rogar? É pedir insistentemente com humildade. Sabe qual é o nosso problema em orar? É que nós oramos, irmãos, assim, parece que está participando de uma maratona. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não estou julgando a sua oração, só estou dizendo para você que Deus, na verdade, busca verdadeiros adoradores para que passe tempo com Ele. A palavra de Deus diz assim, quando orares, ela não fala se orares, mas quando orares. Apóstolo Paulo fala, orai sem cessar, orai o tempo todo. Jesus Cristo fala, orai sem cessar, orai o tempo todo. Oração não é quanto Deus vai te ouvir, mas é o quanto você espera para poder ouvir o coração de Deus. Tem gente que já ora assim, já com a perna já em posição. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu tenho que sair agora, amém. Pastor, Deus não ouve. Eu não sei, não estou julgando a sua oração, mas eu descobri que Deus tem prazer em você passar um tempo com Ele, porque tempo com Ele não é tempo perdido, tempo com Ele é tempo investido, e quanto mais você passa tempo com Ele, aleluia, mais rápido você resolve os seus problemas. Por quê? Porque Ele vai te dar a direção, não a solução, porque a solução é a morte, mas a direção, porque Ele tem prazer de estar na direção contigo, te orientando passo por passo. Aquele homem insistia, diga comigo, insistência. Você tem orado pelo seu cônjuge com insistência? Você tem orado por essa situação com insistência? A pergunta é, você tem orado a ponto de chamar a atenção de Jesus? Aliás, você tem orado humildemente? Porque rogar é pedir insistentemente, com humildade. Aquele oficial enfrentou todas as dificuldades, desafios, tudo que poderia acontecer, mas ele encontrou Jesus. Agora, eu termino dizendo para você, a nível de igualdade, se Jesus, hoje, carne e osso, estivesse aqui, você estivesse com uma situação a ponto de morte, de óbito, o que você faria? Sairia do seu pedestal, desceria, iria até ele, arriscaria tudo para poder buscar a cura de alguém? Sim ou não? Sim ou não? Não, eu não vou insistir. Pois é, estamos a nível de igualdade. Por quê? Algumas pessoas falam para mim, se eu tivesse naquele tempo, há 2000 anos, e pudesse encostar em Jesus, eu seria muito mais feliz. Só tem um pequeno detalhe nisso. Quando Jesus caminha pelo caminho de Emaús, o coração dos dois discípulos queimava o coração. Sabe por que queimava? Quando ele falava sobre a palavra, presença de Jesus e a palavra dele são a mesma coisa. Então nós estamos em nível de igualdade. Você está entendendo isso? Eu não preciso ter Jesus no físico, mas a palavra dele já resolve todo
o meu problema. Hoje o Espírito dele está aqui e a palavra dele está te dizendo: vai em paz, já deu certo.